Esse é um vídeo teste. Eu não sei se vai pro ar, porque não tenho costume de fazer isso. E eu sou uma pessoa muito perfeccionista, então é muito difícil pra mim fazer uma coisa e gostar e não achar defeitos e deixar isso público. Eu tô olhando aqui pra baixo porque é menos vergonhoso do que olhar pra minha cara. Então faz um tempo que o Senhor tem me incomodado pra gravar, pra, na verdade, compartilhar do que Ele tem me ensinado, do que Ele tem falado comigo. E eu tô há muito tempo adiando por perfeccionismo e insegurança da minha parte. Porque sempre fico insegura com o que eu vou falar, com o que as pessoas podem achar. E eu acabo achando 1000 defeitos no negócio. E acaba que nunca tá bom o bastante pra ser publicado, pra ser visto por outras pessoas. Tenho muito esse probleminha. E aí o Senhor me lembrou hoje mais uma vez. Essa questão tava meio quieta. Essa questão de compartilhar o que o Senhor tem me ensinado. Enfim, mas eu tava vendo ali uma reflexão e falava justamente sobre isso. E aí me despertou novamente pra essa questão. E aí eu fiquei pensando, caramba, o quanto que eu tenho fugido disso e o quanto que eu tenho sido negligente quanto a isso. Abafei isso, deixei no canto escondido e realmente esqueci, deixei pra lá. E hoje o Senhor me trouxe a memória. E eu tô aqui balançando igual uma doida, porque eu tô mexendo as pernas, porque eu tô com vergonha. Então a passagem que eu vi aqui na reflexão foi Mateus 10. Mateus 10, versículo 27, que diz: O que eu digo a vocês na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. E aí a moça, né, que eu tava vendo fazendo o vídeo, ela falou sobre algo que o Senhor tá me ensinando pra ela e que ela sentiu essa urgência de proclamar dos telhados. E aí eu pensei, caramba, o quanto que eu tenho tido essa necessidade em alguns assuntos específicos, alguns temas específicos, e eu tenho simplesmente guardado pra mim. O Senhor tem falado pra mim no meu secreto, na escuridão, né, num canto sozinha. E eu simplesmente não tenho falado à luz do dia. O Senhor tem sussurrado coisas no meu ouvido e eu não tenho proclamado dos telhados. O Senhor tem me curado de feridas e eu não tenho compartilhado dessa cura dessas feridas. Então eu percebi assim o quanto que eu tenho sido negligente e egoísta em guardar só pra mim, sabe? E aí eu pensei o quanto que às vezes a gente tá com a mão tão ocupada do nosso próprio alimento e a gente não faz questão de pegar desse alimento que é só nosso e compartilhar para as outras pessoas também. A gente fica ali se empanturrando sozinho e esquece que outras pessoas também estão precisando daquele mesmo alimento naquele momento, que você tem daquele alimento para dar e você tá guardando só pra você. E foi um tapa na minha cara. Acho que às vezes a gente esquece, e eu falo por mim, eu me esqueço que o Evangelho, o reino de Deus, os planos de Deus não são só sobre mim, não giram em torno de mim, não giram em torno do meu devocional com Deus diário. Não é só sobre meu devocional diário com Ele, sabe? Ele não veio perdoar, salvar só a mim. Ele não veio para ter comunhão só comigo. Ele não veio para reconciliar só a mim.
Então, acho que, assim, tenho tido uma visão muito egoísta de guardar só pra mim. E inconscientemente acabar pegando os planos de Deus e fazendo com que... Fazendo não, né? Mas pensando que esses planos eles giram em torno de mim. E não em torno de um povo, em torno do reino. Não se trata sobre uma pessoa, mas sobre um corpo que é feito por várias pessoas. E aí o Senhor me lembrou da passagem da primeira multiplicação dos pães. Tá lá em Mateus, capítulo 14. Uma multidão estava acompanhando Jesus nesse contexto, né? E aí os discípulos chegaram perto de Jesus e falaram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. E aí eu imagino como é que os discípulos se sentiram. Tinha ali cerca de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. E tudo que os discípulos tinham eram 5 pães e 2 peixes, que eles relatam aqui, nessa passagem. E aí Jesus fala: alimenta vocês. Eles não precisam ir para outro lugar, alimenta vocês. Mas Jesus sabia que eles tinham pouco. Jesus é onisciente, Jesus é Deus. Então ele sabia que os discípulos tinham pouca comida e que não dava para aquela multidão. Mas Deus também sabia que ele podia todas as coisas, então o problema não era comida. E tipo, Jesus já tinha operado milagres na frente dos discípulos e eles ainda falam isso. Que não tem comida aqui, então manda eles ir embora. Como se Jesus não fosse suficiente para fazer algo acontecer, sabe? E alimentar aquele povo. E aí quando Jesus fala para os discípulos para que eles alimentassem o povo, os discípulos falam: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. E então Jesus fala: tragam-nos aqui para mim. E eu acho isso lindo porque é como se Jesus estivesse dizendo: me dá o que você tem. Me dá o pouco que você tem. E foi sobre isso que o Senhor estava falando aqui comigo. Quando eu percebi o Senhor me chamando para anunciar dos telhados o que Ele tem me falado. Eu me senti ansiosa, me senti preocupada, insegura e incapaz. Mas então eu lembrei dessa passagem da multiplicação. Que os discípulos eles entregaram o que eles tinham. E era pouco, era insuficiente, mas eles entregaram para Jesus. E com esse pouco, Jesus alimentou, e Jesus multiplicou, né? E alimentou mais de 5.000 pessoas. Então, eu fiquei pensando aqui, o que será que o Senhor pode fazer com o pouco que eu dou para Ele, sabe? Que quando se trata do serviço a Deus, da obra de Deus, a gente sabe que é algo grande, que é algo poderoso. E então a gente se sente incapaz, a gente se sente, sabe, pequeno demais para esse tipo de coisa. Então aí o Senhor me lembrou que o poder vem dele, a transformação vem dele, o resultado vem dele. Não é eu que faço acontecer, é tudo sobre ele. Então eu só tenho que dar o que eu tenho. Se é pouco, eu vou dar o meu pouco. E vou ver o que ele pode fazer com o meu pouco. E vou ver a multidão que ele pode alimentar com o meu pouco. Não é sobre a minha capacidade, sobre o meu poder. Não é sobre competências minhas. Mas coisas que ele fez em mim. E que vou colocar pra fora. Coisas que ele fala pra mim.
e eu vou colocar pra fora. E através disso, ele vai fazer algo, porque a palavra dele não sou eu, não é sobre mim, não é sobre a minha capacidade, mas é a palavra dele que é viva e eficaz. A palavra dele é poderosa. Então, a palavra dele é capaz de alimentar pessoas, não eu. Então, vou apenas dar o meu pouco. E eu te encorajo com esse vídeo, se ele for pro ar, eu acho que sim, vou dar uma editada. Eu te encorajo a também dar o teu pouco pra Deus, pra Jesus, e ver o que ele pode fazer com o teu pouco. Com certeza ele vai alimentar outras pessoas com isso.